para concluir, por gentileza, o comentário que é... Então, na verdade, a gente precisa olhar o concreto, né? Pedir a revisão, talvez, se fosse o caso, para olhar o caso concreto, porque como a gente não tem a informação, depois podia entregar... Você mora no DF? Então a gente vai fazer rápido aqui. Primeiro que a senhora disse que não estava acontecendo, aí ela testemunhou que acontece com ela. Então, ela é a prova viva de que está acontecendo. Para resolver a situação, nosso gabinete vai monitorar essa situação. Ao final da audiência, está para terminar, a gente vai fazer conexão. O Vinícius, que representa o observatório, o BPC, vai ajudar a observar a garantia desse teu direito. Tá certo? A gente está aqui falando de um tom mais bem-humorado, mas aqui é uma audiência pública, ela não seria uma audiência pública se vocês não pudessem falar. Infelizmente, ela acontece em Brasília, então não tem como o povo do Maranhão, o povo do Rio de Janeiro, do Acre vir aqui. Então, fique à vontade quanto à fala. Só para a gente concluir, doutora Márcia, queria fazer alguma consideração? É sobre a questão do consignado para as mães, né? Que foi colocado também. Nós temos uma ação civil pública com uma liminar que determinou a suspensão dessa regra. Havia uma portaria que autorizava, antes não, depois nós tivemos uma portaria que autorizou em 2022, mas nós tivemos uma ação civil pública que suspendeu, uma liminar TRF, que nós tivemos que suspender. Então foi isso. Antes da Olga, por 30 segundos, por favor. Eu saí de Maceió, Alagoas, sofremos um acidente ontem. E eu vim aqui, eu queria muito falar para o senhor Gilberto, que é o presidente do INSS. Vocês não têm o direito de definir o que uma mãe vai fazer com a ordem judicial. Ou o que o aposentado ou pensionista, o sistema do desbloqueio não funciona. Primeiramente de tudo, o sistema de desbloqueio nunca funcionou. A mãe representante legal, ela tem necessidades, e necessidades essas que vocês não estão na casa delas para saber qual é a deficiência da criança, o que ela precisa comprar para dentro da casa dela, a cadeira de roda, a casa, o que ela precisa. Vocês não podem simplesmente tirar o direito de uma mãe, de um aposentado, de um pensionista ao crédito consignado, empurrando eles para um agiota, para um crédito pessoal com juros altíssimos, sem dar oportunidade a ele de decidir por ele mesmo. Não existe isso. Me desculpe, doutora Márcia, o aposentado, o pensionista e a mãe, eles têm necessidades que, infelizmente, eles buscam no governo e não têm. Então, eu peço que vocês revejam essa situação e não é só a gente vai suspender. Não existe isso. Vocês têm que ver o que foi conquistado através das mães em 2022. O Vinícius é uma pessoa que lutou com essas mães por dia e noite. Vocês não sabem o que elas precisam. Vocês não têm noção do que elas passam em filas de hospitais. Vocês não têm noção. Quando uma mãe recebe um laudo, ela não está recebendo uma felicidade, não, porque ela sabe o que ela vai lutar todo santo dia para ter um direito de uma criança reconhecido. E como é que vocês definem? Porque vocês estão definindo algo que não existe isso. Aí suspende um crédito consignado pelo fato de uma medida provisória ou algo que a gente queira fazer. Entendeu? Agradeço a fala, passo a palavra aí para... E mais uma vez aqui eu te agradeço, Márcia, porque às vezes acham que a mulher ainda tem gente que diz, né? Um absurdo esse, que a mulher é sexo frágil, né? Mas eu quero te parabenizar pela coragem, pela seriedade e pelo profissionalismo. Porque enquanto um homem deixou de vir e comparecer a essa audiência por medo, eu não tem outra razão. É uma audiência pública convocada pela Câmara Federal. Então talvez ele venha quando a gente for chamá-lo na CPMI do INSS, que vai ter ali a partir do mês de agosto. Deixou de vir e pediu que você viesse, então quero lhe parabenizar, me solidarizar por estar ouvindo certas coisas que eu sei que não dependem de ti. E por estar aqui ouvindo e respondendo todos os questionamentos. Tá certo? Lhe agradeço. Quer falar? Pode ficar à vontade. O presidente, ele deveria, deputado, mas ele precisou ir para a Casa Civil, porque nós estamos trabalhando com a questão do crédito extraordinário. Então, chocaram as duas agendas e aí ele... Eu infelizmente estou deixando o ministro Padilha me esperando, talvez não tenha essa agenda com o ministro da Saúde, para falar, por exemplo, sobre ações para o Maranhão. Então, assim, todo mundo tem problemas, questões importantes para tratar. Eu podia estar com meu filho em casa uma hora dessa, eu estou aqui. Então, um governo, como disse Tony Blair, primeiro-ministro da Inglaterra, um governo que não elenca prioridades é um governo condenado ao fracasso. Isso serve para os órgãos também. Um órgão que não elenca prioridades, falar com as pessoas, se conectar, receber o feedback, ver se o serviço que é prestado por esse órgão é bom ou ruim, não elenca uma prioridade como essa, talvez por isso que esteja como um dos órgãos com menor credibilidade no Brasil. Repito, não é nada contra a Márcia, mas eu preciso dizer. O povo do Maranhão me deu a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de estar aqui. Então eu sou do tipo de gente que não deixa para amanhã o que eu devo fazer hoje. Para concluir, eu passo a palavra Olga por 2 minutos, sem direito a partes.
Bom, eu só queria agradecer poder estar aqui e escutando essa mãe aqui falando, né, e trabalhando no CRAS. Ano passado a gente fez um grupo com mães que têm filhos no espectro, né, autista, e mães que têm 2 filhos. Então a gente tem uma carga aí de humilhação que essas mulheres precisam passar para poder conseguir acessar os direitos mais básicos, né. Então, quando a gente chega aqui num lugar desse para poder falar de restrição de acesso, alguém comentou assim: eu duvido que aquele senhor consiga burlar o sistema. Eu entendo que a gente precisa de ter garantias de segurança do sistema. É totalmente compreensível. A gente trabalhando no CRAS, a gente vê o tempo todo pessoas que tentam acessar benefícios ao qual elas não têm direito, né, por questão de, enfim, da legislação sobre os benefícios. Mas, no geral, essas burocratizações, essas regras, esses regramentos, elas atingem principalmente as pessoas que mais precisam. Né? Porque quem consegue burlar o sistema, consegue fazer o e-mail, consegue fazer o meu INSS, o .gov, consegue o laudo. O laudo médico, que é uma coisa assim, dificílima de conseguir, o laudo antigo, o laudo novo, porque tem um laudo que vence em 3 meses. Quando a gente consegue marcar a perícia, o laudo já vai estar vencido. Né? Então, assim, a gente tem uma dimensão da humilhação que essas pessoas passam, que ela não está em nenhum sistema. Nenhum sistema. Então, elas chegam muito, muito, muito vulnerabilizadas, não só pela questão da renda, mas pela questão de tudo que ela teve que passar para poder provar que o que ela diz é aquilo que está acontecendo na vida dela. E aí, às vezes, aquele CID que era X, ele já ficou muito maior, muito maior. Né? Então, acho que, assim, nesse sentido, né, se pudesse dar atenção para isso e a gente tem informações para poder orientar melhor as pessoas que procuram um serviço, seria muito bom. Passo a palavra agora